Muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Dando continuidade à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se na beira do mar. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhe falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque vêm sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que dizia: Certamente haveis de ouvir, e jamais entendereis. Certamente haveis de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os curo. Mas feliz os vossos olhos, porque veem. Isso é Jesus que continua. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Bom, depois tem a explicação da parábola, que vamos ver na frente. Interessante frisar aqui como Jesus sempre se conecta, sempre se harmoniza as suas coisas com o Antigo Testamento, e particularmente com o profeta Isaías, porque o profeta Isaías, por muitos estudiosos da Bíblia, é o profeta que mais falou sobre o Messias. E será que por acaso que nada acontece por isso? Que o único livro inteiro, original, da época de Jesus, até que parece que antes da época de Jesus, foi o livro de Isaías, que foi encontrado no sítio de Qumran, aqueles famosos rolos do Mar Morto. E por que fazer isso Jesus? E é interessante que Jesus usava um sistema que nós não usamos. Nós geralmente usamos o contrário. Nós primeiro falamos do Antigo Testamento e depois fazemos nossas reflexões. Também tem um porquê isso. Jesus não.
Jesus falava o que ele tinha que falar e depois falava, olha, que o que eu estou falando está relacionado, está coligado com o Antigo Testamento. E são coisas que parecem novidade, entretanto, elas já foram escritas. Eu acrescento isso, é que nós estamos esquecendo disso, nós esquecemos disso. E muitas vezes nós esquecemos até de, tendo uma novidade, que é coisa justa, não tendo uma novidade, a gente fica, isso aqui é uma coisa nova. E nós não vamos pensar, mas será que no Antigo Testamento que estava escrito, no Evangelho que está escrito, o que disse Jesus a respeito disso, o que pensou Jesus a respeito disso? Nós dificilmente fazemos isso. Que na realidade é uma coisa sadia. Por quê? Porque a base da nossa conduta cristã são os evangelhos, é a figura de Jesus. Só que depois no dia a dia esquecemos de dizer, mas o que falou Jesus, o que faria Jesus? O que Jesus falou para nós fazermos em determinadas situações. Qual é a atitude mais certa para nós nesse momento? Essa é uma coisa interessante para se lembrar, né? Para refletir. Bom, vamos à explicação que Jesus deu da parábola. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse o que foi semeado à beira do caminho. E depois, isso eu que acrescento, né? E depois as aves foram lá e comeram. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. E aqui é interessante frisar uma coisa, porque Jesus no final fala que dá fruto 100, 60 e 30, vai a cair. Mas quando falou na primeira vez, pelo povo inteiro, ele falou que dá fruto em 100, em 60, não, está certo, 60 e 30, não, desculpa. É que me parecia que ele tinha colocado 100, depois 30, depois 60, como dizer, não é uma coisa constante, mas ele fala, na verdade é uma coisa inconstante, só que é a cair, quer dizer, dá mais fruto logo e depois vai caindo. Isso deve ter um significado que, por enquanto, nós não estamos com a inteligência para entender. Vamos descobrir mais para frente. Essa é a situação que nos encontramos, nós todos, e a humanidade inteira fez sempre assim. Porque, na realidade, a humanidade vai com altos e baixos. Parece que antigamente estava melhor, agora está pior, o futuro vai ser pior, ou o futuro vai ser melhor. Quer dizer, tem muitos altos e baixos. Aqui Jesus fala, não, tem uma coisa alta, não vai dar tudo certo, vai dar 100, que vamos dizer a quantia plena, depois vai dar menos, e depois vai dar menos ainda, vai caindo. Por quê? Primeiramente, o significado de palavra, como nós dissemos a semana passada, a palavra seria o Logos, aquela
aquela, como dizer, aquele espírito que a gente coloca nas próprias atitudes, nos próprios sentimentos, na própria expressão, que seja corporal, que seja material, espiritual. Né? Isso é a palavra. Justamente, eu acho que no meio dos evangélicos, dos protestantes, ele diz que a palavra entende a Bíblia. E efetivamente é verdade, porque a Bíblia não é o livro, quer dizer, é o espírito da coisa, é a mensagem que traz para nós a Bíblia. Então, quem recebe a palavra todo mundo lá recebe. Então, no primeiro caso, a pessoa nem dá ouvido. E o que fala o profeta Isaías, né? Que a pessoa tem o coração duro, a mente assim fechada, e nem vai escutar. Então, não leva a nada. A outra pode até ser escutada da outra parte da humanidade, em outros momentos. Então, o momento que a gente fala, que coisa bonita, tá tudo certo, oh, beleza. Só que depois vem uma, como dizer, uma prova, a gente esquece. Já passou aquele entusiasmo, já não está nem aí. Fala, sim, escutei, não, mas nem me lembro bem no que era. E aí a gente desiste. Tem outra parte, que efetivamente é a mais, podemos dizer, mais numerosa, porque todos nós temos tribulações. Todos nós vivendo a vida material que precisamos viver. Porque veja bem, Jesus nunca falou de nos afastar da vida material. Jesus nunca nos falou de fugir, de nos isolar, de evitar de viver a vida material. Muito pelo contrário. Então, nós temos que encontrar a harmonia entre a vida espiritual e a vida material. Os interesses espirituais e os interesses materiais, porque existem. Então, aí, o que acontece? Quando vem uma dessas provas materiais, como está dizendo aqui Jesus, que vem as atribulações do dia a dia, são para nós experimentar, para provar a nossa fidelidade a Deus. Porque se tudo ocorre a mil maravilhas, que problema tem? Aí eu vou na missa, eu vou no centro espírita, eu vou na reunião evangélica, com o maior prazer. E louvo a Deus de todo o coração e de todo o meu espírito. Agora, e quando as coisas não vão muito bem? Não vamos dizer que está tudo mal. Vamos simplesmente dizer que tem um aborrecimento. Será que nós vamos desistir de ir na missa, ou de assistir a reunião evangélica, ou de ir no centro? Ah, não estou muito bem, não vou. Não. Ou ao contrário, o cara está me pedindo alguma coisa. Não, que é isso, não vou fazer não. Nós vamos nos lembrar o que falou Jesus, dá que te pede, não peça e não peça de volta. Até ele fala de nem pedir de volta. Ah, não, mas aquele é meu, tudo bem. Se o cara vai te devolver, tudo bem. Mas se ele não vai te devolver, Jesus falou de não pedir. Agora, está sempre na consciência de cada um, cada caso é um caso. E cada caso no sentido de cada momento é cada momento. Porque no Antigo Testamento está escrito, tem um momento da paz e tem um momento da guerra. Tem um momento da felicidade e tem um momento da tristeza. Isso aqui faz parte. Né? Temos que nos equilibrar e superar isso, e aproveitar isso. Isso que Jesus nos ensina. Isso que Jesus nos convida. Né? Porque isso é uma oportunidade de nos aproximar a Deus. Aí sim que vamos descobrir a verdadeira felicidade. Aquela felicidade interior do bem que nós temos feito. Né? Sem pedir
algo em troca. Porque, na realidade, quando a gente dá algo, pensando de receber algo em troca, ou tendo algo em troca, aí, como se fala, empatou. Eu dei uma coisa, recebi outra. Está tudo certo, está tudo certo. Mas cadê a minha progressão? Cadê aquele doar, aquela doação que a gente faz? Que Jesus fez para nós e que Jesus pediu para nós fazer aos outros. Isso é o ensinamento do bom semeador, quer dizer, do semeador. Que muitas vezes a gente fala o bom semeador. Aqui na Bíblia está escrito somente semeador. Que muitas vezes podemos ser nós também. Porque nós podemos, como falamos de palavra, podemos passar a palavra, então estamos semeando a palavra, tranquilamente. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma coisa fora da natureza disso. Muito pelo contrário. Né? Nós temos que ter autoridade para fazer isso e, como já falamos, sem pedir de ver os resultados, porque os resultados serão de Deus, sem dúvida. Tanto é que ele falou que o semeador e depois vai dar fruto 60, 100, 60 e 30. Mas não falou que ele vai colher, porque nós não sabemos se nós vamos colher. Quem vai colher, muito provavelmente, são outros. Só que nós já colhemos de outros. Tem também isso. Porque se nós recebemos a palavra, a recebemos de quem? De Jesus, tudo bem. Mas depois, porque a gente não estava na época de Jesus, estava presente aí. Nós recebemos a palavra através de livros, através de pregadores, através de amigos, colegas. Não é isso? Então nós estamos, como dizer, aquela palavra chegou em nós, e nós estamos transpondo. Porque o semeador, afinal de contas, estava semeando o quê? Sementes. De onde pegou essa semente? De onde vem a semente? Vem tudo de Deus. Nós somos, como podemos dizer, usufrutuários e somos também aqueles transmissores. Nós recebemos e passamos para frente. Claro que dentro disso, cada um de nós, primeiro beneficiário, precisamos ser nós, devemos ser nós. Porque afinal de contas, como nós falamos semana passada, Jesus falou para todos os fariseus, para os doutores da lei, depois no final falar, tu terás o que a tua recompensa. Depois é uma coisa individual, é verdade. Tanto é que Jesus falou várias vezes, o reino de Deus é como dois que estão no campo. Aí chega um relâmpago e mata um e o outro continua vivendo. Como dizer, é sempre uma coisa individual. Mesmo que seja falada, por exemplo, numa assembleia de fiéis, de qualquer tipo de religião cristã, mas cada um entende da própria maneira. E cada um depois toma uma atitude pessoal. Então, justamente, não pode ser inculpado, não pode ser responsabilizado pelo que faz o vizinho. Isso é a justiça de Deus. Bom, espero que essa palavra tenha atingido o seu objetivo, que tenha chegado no nosso íntimo de cada um e que cada um possa aproveitar 100%, ou se não 60%, ou se não 30%, para depois essa palavra poder frutificar. Muita paz.